é indispensável que você tenha momentos de solitude, momentos onde esteja só você e você mesmo, melhor dizendo, você e Deus. Jesus sempre se retirava em meio à multidão, em meio a tantas coisas para fazer. Jesus tinha uma regra de vida, um princípio na sua vida que era reservar sempre um tempo para o Senhor. Todas as vezes que Jesus se retirava, era porque ele sentia que Deus queria falar com ele e também porque ele sentia que a sua alma necessitava daquele momento, daquele tempo, e também porque o Senhor, o Pai, é a prioridade dele. E assim deve ser o Senhor também para nós. Nós temos esses 3 motivos para buscar ao Senhor. Eu preciso priorizar o meu Senhor porque Ele é a fonte. Ele é a fonte de vida, de alegria, de paz, de conhecimento, de abundância, de prazer. Ele é. Por isso nós precisamos nos abastecer dessa fonte. Essa fonte inesgotável que é o Senhor. Vai ter momentos do dia, por exemplo, hoje é um dia muito cheio de trabalho, mas eu preciso tirar um momento, nem que seja 5 minutos, nem que seja 10 minutos, para me reconectar, me realinhar o meu coração com o Senhor, não sair da frequência dos céus, não sair do Wi-Fi de Deus, estar conectado com Ele. E quando a gente se reconecta com o Senhor, tudo que parecia um caos durante o dia, tudo que parecia difícil de resolver, começa a ficar muito simples. A nossa mente começa a encontrar respostas, que não é por acaso, mas porque nos conectamos com o Senhor. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então, sem o Senhor nada posso fazer. Eu preciso colocar o Senhor sempre em primeiro lugar. Às vezes vai estar uma multidão ali com um monte de coisa para que eu venha atender, né, demandas. Jesus tinha uma multidão para curar e ele curava todos, mas a multidão não dava sossego para Jesus. A multidão, na verdade, é você que tem que impor limites, é você que tem que dizer sim, é você que tem que dizer não, tem que aprender a dizer não também. E o não pode soar como arrogância, mas sempre uma pessoa que é totalmente convicta do que quer, totalmente convicta do seu estilo de vida com o Senhor, pode soar arrogante para uma pessoa que às vezes não tem esse mesmo estilo de vida, às vezes não tem essa mesma convicção que você. Você não tem que se preocupar se foi mal interpretado. Até Jesus sendo puro, santo como ele foi mal interpretado. Então é vaidade, é perda de tempo eu ficar preocupado com o que vão pensar de mim. Se eu já estou dando um bom testemunho, se eu já estou vivendo uma vida em plenitude com o Senhor ele quer os desconhecidos, ele quer esconder-se para os que o temem, para os que o amam. O Senhor habita num lugar secreto. Enquanto o homem quer ser famoso, quer ser grande, o Senhor se fez pequeno. Basicamente, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, porque no vídeo anterior eu falo muito sobre o silêncio, sobre a meditação, sobre a contemplação, a observação. E hoje eu estou aqui para falar sobre você precisa se retirar da multidão, você precisa abrir espaço para você mesmo e, consequentemente, para o Senhor na sua agenda. Se você não abrir esse espaço, se você não definir o que você quer, outras pessoas vão decidir por você. Se você não governa em todas as áreas da sua vida, alguém em algum momento vai governar por você. E eu espero que não seja o próprio Satanás que governe, porque uma vez um pastor ele falou uma coisa que fez muito sentido assim para mim na época, que todas as áreas que eu não governo, Satanás ele procura governar por mim. Satanás está aí para roubar, matar e destruir. Então, em toda brecha que ele encontrar para tentar nos destruir, ele vai para cima. Mas aqui não, nós temos o sangue de Jesus, nós temos a proteção do nosso Deus. Mas vigiemos, porque nós perecemos muitas vezes por falta de conhecimento. Não o conhecimento do mundo, mas o conhecimento que a gente encontra aos pés do Senhor, ouvindo a sua voz. Ontem eu estava indo para casa e me veio... Eu estava cansado, assim, foi um dia muito cheio.
igual tá sendo hoje. E no final do dia, parece que meus neurônios, assim, deram um lapso, assim, parece que eu dei um tilt, assim, tu vai entender. Que eu comecei a pensar assim, eu comecei a pensar no que eu iria fazer quando eu chegasse em casa. Veio, parece que um neurônio lá dos anos 2005, 2003, ressuscitou, assim, e começou a jogar em mim memórias, lembranças, desejos, rotina que eu tinha quando eu era criança. E eu fui indo pra casa, assim, né, passando pela Pedro Neiva, e eu pensei assim, quando eu chegar em casa eu vou jogar Bomberman e eu vou zerar o Bomberman, eu vou um joguinho de Super Nintendo e de PlayStation 1 e desenhar e pintar um quadro e tudo mais. Eu fiquei, na hora que veio isso, como se fosse naquele tempo. Eu falei, meu Deus, que legal isso, essa memória que veio. Eu ainda gosto de fazer isso, mas há quantos anos eu não faço isso? Há quanto tempo eu não faço isso? Porque a gente vai crescendo e as responsabilidades vão batendo na porta e a gente parece que a gente quer ser o salvador do mundo. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça: eu não sou o salvador do mundo. Eu não preciso ser, Jesus já salvou o mundo. Então eu não preciso salvar todo mundo, todas as demandas que se baterem na minha porta, atender todos os clientes que baterem na minha porta, porque eu não vou dar conta, eu só sou um. Mas a gente vai crescendo, né? Não sei se você vai se identificar, mas alguém vai. A gente vai crescendo com essa responsabilidade. Você que cresceu trabalhando desde criança, ajudando em casa, você vai crescendo e parece que as pressões vão aumentando, a tensão, a preocupação. E então parece que as responsabilidades, o trabalho toma todo o espaço, toma todo lugar e não tem mais nenhum espaço para você poder ser você, melhor dizendo, para você viver como você gostaria, ou você poder lembrar de quem você era. O Lucas gosta de não só gravar e fazer foto, mas gosta de desenhar, gosta de pintar quadro, gosta de jogar videogame, gosta de fazer caminhada só para olhar a natureza, gosta de ver um filme, né? E parece que a vida começa a te puxar tanto que você vai deixando essas coisas. E você vai deixando essas coisas não porque você está amadurecendo, vamos dizer assim, e está buscando outros afazeres, outras coisas, outros interesses, mas porque elas passaram a ser roubadas de você. Então eu te pergunto, você está deixando roubarem aquilo que você gosta de você? Qual foi a última vez que você fez o que você realmente gostaria? Eu te pergunto, o que você gostaria de estar fazendo agora? Talvez você está muito cansado, trabalhando muito, e você pensa, dormir. Não, não. Isso aí não é o que você gostaria de fazer, isso é o que a necessidade está pedindo. Pensa melhor. Volte a sonhar. Volte a executar, é possível. Enquanto a vida é esperança, estamos vivos. Quem não pode, mas eu não posso. Não, quem não pode é quem está morto. Quem não pode é quem já está na sepultura. Você pode sim, você pode fazer o que você quiser. Sim, você pode fazer o que você quiser. E se você não conseguir sozinho, peça ajuda. Faça acontecer. Faça acontecer hoje, aqui e agora, enquanto você tem tempo. Amanhã você não sabe se você vai estar aqui. Eu li uma frase ontem que Steve Jobs disse. Ele falou que o combustível dele, que fez ele realizar os maiores projetos da vida dele e os sonhos dele, foi ter a convicção e a certeza que ele tem pouco tempo de vida na Terra. Eu achei muito profundo isso, e isso é um motivo de a gente também tomar como referência, assim, cara, realmente, nós temos pouco tempo. Se nós soubéssemos, nós pudéssemos mensurar o quanto nós temos pouco tempo, nós aproveitaríamos mais. A demanda vai ter para sempre. O problema vai ter para sempre. Eu tenho demanda de vídeo, sempre tem demanda de vídeo, todo dia eu tenho demanda de vídeo. Não vai esgotar, eu não tenho que viver trabalhar com a expectativa de que o momento vai esgotar. Se esgotar é porque acabou o trabalho e pronto, vai acabar o sustento. Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo. Eu quero cultivar mais esse sentimento que veio ontem. E eu quero parar e falar assim, olha, esse espaço aqui
é do Lucas. Esse espaço aqui é especialmente do Lucas e daquilo que o Senhor foi construindo na vida dele. Esse espaço aqui é do Lucas e do Senhor. Esse espaço aqui é do Lucas e da sua família. Esse espaço aqui é do Lucas e dos seus amigos. Esse espaço aqui é só do Lucas. Retire isso da multidão. Multidão de demandas, multidão de pensamentos, e realinhe seu coração. E coloque ali algo que você goste muito de fazer. Antes que você perca para sempre e perca a sua própria identidade. Antes que você adoeça de uma ansiedade ou de uma depressão. Porque é muito ruim você querer fazer o que quer, o que gosta, e não poder porque sempre tem uma demanda e uma responsabilidade. Mas eu te digo, nunca vai acabar. Demandas e responsabilidades não acabam. Essa é a nossa fadiga de viver aqui na Terra. Essa é a nossa fadiga de viver esta era. Não tem fim. Aliás, vai ter fim. Vai ter fim. Mas não sabemos quando. Talvez eu morra antes que tenha fim. Então eu preciso dosar a minha vida. Eu preciso viver com responsabilidade. Resgate a criança do seu interior. Não a criança imatura, a criança beleléu imatura, não, menino do buchão. Mas a criança que sonhava. A criança que tinha sonhos e desejos, vontades. Eu sei que o Espírito Santo está falando contigo. A criança que sorria facilmente. A criança que, para ela, a vida era pura, era bela, era linda. Está escrito que o Senhor purifica nossas consciências. O Senhor purifica. Para os puros, todas as coisas são puras. E o reino de Deus é dos pequeninos. Deixa o Senhor tocar o seu coração. Reavive o pequenino que está em ti. E seja feliz. É isso. Espero que tenha dado certo essa gravação.